Do frágil ao inquebrável. 8 leis estoicas que reforçam a mente. E se eu dissesse que a maioria das pessoas hoje em dia vive em derrota silenciosa, não porque não tem talento, mas porque são mentalmente fracas? Nós rolamos a tela, comparamos, invejamos. Então nos perguntamos por que nos sentimos presos, cansados ou perdidos. Buscamos conforto e acabamos exaustos. Evitamos a dor e sofremos mesmo assim. A verdade real é feia e libertadora. O conforto suave está nos matando lentamente. A luta brutal e honesta, contém a semente do verdadeiro poder. A questão é a seguinte: os antigos estoicos já viam isso muito antes dos smartphones, das redes sociais ou dos podcasts de autoajuda. Marco Aurélio, o imperador romano que escreveu Meditações. Para ser franco, você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Essa frase não é nada bonita. É uma arma, uma mentalidade, uma maneira de atravessar o caos e permanecer inabalável. O estoicismo não facilitará a vida. Ele o tornará imparável. Neste vídeo, estamos cortando o que não é muito importante. Abaixo estão 8 regras estoicas brutais que elevarão sua mente, aguçarão suas emoções e moldarão seu espírito. Não são slogans que fazem você se sentir bem, são verdades duras, testadas em guerras, pestes e traições, e ainda letais no caótico mundo moderno. Se você está falando sério, não assista a isso como se fosse um ruído de fundo. Trate como um alerta. Curta o vídeo. Deixe um comentário quando algo te atingir. Compartilhe com alguém que precise. E não pule. Ignorar uma única lei pode custar a clareza quando for preciso. 1. Aceite o desconforto como um amigo. Somos ensinados desde a infância a evitar a dor, a buscar conforto e a organizar nossas vidas para que nada jamais perturbe a superfície calma. Os estoicos argumentavam exatamente o oposto. O caminho para a força passa direto pelo desconforto. O crescimento não acontece em uma cadeira quentinha enquanto tudo é fácil. Acontece quando as circunstâncias o testam, quando a pressão expõe as fraquezas e lhe dá a chance de corrigi-las. Marco Aurélio, que governou um império enquanto enfrentava guerras, doenças, traições e exigências intermináveis, não tentou fugir das dificuldades. Ele as convidou como professores. Ele usou as dificuldades deliberadamente para aguçar seu julgamento, sua coragem e seu autodomínio. As dificuldades, tratadas intencionalmente, deixam de ser punição e passam a ser prática. Pense no desconforto como uma espécie de equipamento de treinamento para a mente e o caráter. Um banho frio treina a tolerância. Uma conversa difícil treina a honestidade e a presença. Recusar um conforto habitual, ficar rolando a tela até tarde da noite, comer um lanche açucarado, dizer sim a uma conveniência desnecessária, treina a contenção. Essas pequenas fricções escolhidas se acumulam como repetições na academia. Cada uma delas te desgasta um pouco. Depois você se recupera e, com o tempo, se torna mais forte. Os estoicos não buscavam o sofrimento por si só. Eles buscavam testes regulares e voluntários que produzissem resiliência, para que quando as tempestades inevitáveis da vida chegarem, você não esteja destruído, esteja pronto. Como praticar isso hoje? Escolha um desconforto administrável e comprometa-se a usá-lo como um exercício, não como uma punição. Opções: tome um banho frio por 2 minutos, inicie uma conversa que você vem adiando, sente-se em silêncio com o celular fora do alcance por 1 hora. Pule uma compra desnecessária. Durma sem protetores de ouvido ou com a janela aberta. Faça uma série intensa na academia mesmo se estiver cansado. Torne-o concreto, mensurável e repetível. Depois de fazer isso, reflita brevemente. O que aprendi? Pareceu menos assustador do que eu esperava? O que notei nos meus impulsos? Escreva uma frase em um caderno e use-a como feedback para sua próxima escolha.
Transforme a prática em uma breve afirmação para que ela ancore sua mentalidade. Diga ou escreva: o desconforto é meu campo de treinamento. E seja sincero, repita antes do momento com o qual você se comprometeu. Com o tempo, essa frase deixará de ser um slogan e se tornará uma deixa. Sua deixa para se inclinar, para respirar apesar da dor, para usar o momento como uma lição em vez de um obstáculo. Abrace o desconforto não como um inimigo do qual você precisa escapar, mas como um amigo que lhe mostra limites a serem ultrapassados, habilidades a serem desenvolvidas e um eu mais forte a ser construído. 2. Pare de ser possuído por suas emoções. É tão fácil deixar um sentimento guiar o navio. Alguém faz um comentário rude e você revida. Uma mudança repentina de planos te deixa emburrado. O cansaço se transforma em um dia perdido porque você não sente vontade de fazer o que planejou. Quando seus humores e impulsos são os que tomam as decisões por você, você não é livre. Você é um passageiro sendo guiado por qualquer tempo que passe. Epicteto foi direto ao ponto há séculos. Qualquer pessoa capaz de irritá-lo se torna seu mestre. Essa frase é uma dura verdade, e não para envergonhá-lo, mas para acordá-lo. Emoções são sinais naturais. Elas chegam como o clima, intensas, persuasivas, temporárias. Elas são dados, não comandos. O trabalho deles é informá-lo sobre o que está acontecendo lá dentro. O seu trabalho é interpretar esses dados, decidir se são precisos ou úteis e, então, escolher uma ação que reflita seus valores e não seus reflexos. Por que isso importa? Ser governado pela emoção corrói sua vida de maneiras pequenas e complexas. Uma única resposta raivosa pode se transformar em um rompimento de relacionamento. Um dia de desistência se transforma em uma semana de treinos perdidos e depois em um mês. Reagir por impulso entrega seu poder a outras pessoas, às circunstâncias, a surtos químicos fugazes em seu cérebro. Recuperar esse poder não significa se tornar frio ou robótico. Significa aprender a nome, aviso e escolha. Aqui está uma abordagem prática e repetível para recuperar sua agência: aviso e nome. No momento em que você sentir uma onda, raiva, vergonha, pânico, desejo, identifique-a em voz alta ou em sua cabeça. Isso é raiva. Isso é vergonha. Isso é medo. Nomear um sentimento reduz sua intensidade e ativa o córtex pré-frontal, a parte pensante do cérebro. É o equivalente psicológico de transformar um cavalo selvagem em um cavalo que você pode conduzir. Faça uma pausa deliberada. Crie um breve hábito quando algo te desencadear. Pare o que estiver fazendo por 5 a 15 segundos. Respire. Essa pequena interrupção quebra a cadeia automática de estímulo, reação. Respire e aterre. Respire lenta e controladamente 3 vezes. Use uma respiração simples em caixa. Inspire por 4 segundos. Segure por 4 segundos. Expire por 4 segundos. Segure por 4 segundos. Ou coloque a mão na barriga e sinta-a subir e descer. O aterramento físico acalma o sistema nervoso e cria espaço para a razão. Faça uma pergunta: esse sentimento é útil agora? Se a resposta for não, não haja de acordo. Deixe que ela flua através de você. Se a resposta for sim, escolha a menor e mais construtiva ação que esteja alinhada com seus valores. Reformule a história. Observe a narrativa que sua emoção fornece. Eles fizeram isso comigo. Ou eu nunca vou me recuperar. Teste quais evidências corroboram essa história. Quais evidências a contradizem. Muitas vezes, a narrativa é exagerada ou incompleta. Reformular não cria falsos positivos, força a precisão. Responda, não reaja. Escolha uma pequena ação apropriada. Uma pergunta calma e esclarecedora, uma declaração de limites, um breve bilhete para si mesmo ou uma promessa de revisitar o problema depois de se acalmar. Decida como você quer ser e haja a partir dessa identidade.
Pratique o micro-ritual. Automatize a sequência de pausa e respiração. Coloque um post-it com a palavra pausar, onde você possa vê-la, ou configure a tela de bloqueio do seu celular para lembrá-lo. Observe, nomeie, respire. Quanto mais você praticar, mais rápida a pausa virá e menos você será sacudido por todas as tempestades. Rastrear gatilhos e padrões. Mantenha um registro simples por uma semana. O que te desencadeou, qual emoção surgiu, como você reagiu e o que faria diferente na próxima vez. Padrões surgem rapidamente. Depois de conhecer seus gatilhos comuns, você pode preparar roteiros e estratégias com antecedência. Construir vocabulário emocional. As emoções são sutis e complexas. Ruim é diferente de decepcionado, magoado ou envergonhado. Quanto mais precisa for a sua linguagem, mais precisa será a sua resposta. Pratique a curiosidade compassiva. Quando uma emoção surgir, pergunte-se gentilmente por que ela está presente. Existe um medo mais profundo ou uma necessidade não atendida? Entender a raiz remove a urgência da reação superficial e lhe dá a chance de atender a necessidade subjacente de forma construtiva. Um pequeno exemplo de script que você pode usar na próxima vez que for acionado. Pare. Diga, isso é raiva. Inspire por 4 segundos e expire por 6 segundos. Pergunte, isso é útil agora? Se não, diga a si mesmo, cuido disso depois. Se sim, escolha uma ação calma. Preciso de 5 minutos. Voltarei e falarei com calma. Não se trata de suprimir sentimentos ou negar a realidade. Trata-se de ampliar a distância entre sentimento e ação para que sua vida seja moldada por escolhas deliberadas, em vez de reflexos. Com o tempo, você notará que está mais estável, mais claro e mais eficaz. As pessoas o tratarão de forma diferente, não porque você seja frio, mas porque você é confiável, presente e inabalável. Faça disso uma prática diária. Comece aos poucos. Celebre as pausas que você fez e que teriam se tornado reações lamentáveis. O objetivo é a maestria, não a perfeição. Lembre-se, as emoções lhe dizem algo, mas não o governam. Você é quem responde. 3. Pare de esperar justiça. A vida não lhe deve justiça. Essa frase soa mais dura do que parece, porque a maioria de nós cresce com a crença silenciosa e persistente de que, se seguirmos as regras, trabalhar duro, ser gentil, fazer a coisa certa, o mundo se equilibrará. Então, a realidade se impõe. Você luta por uma promoção e alguém menos dedicado a consegue. Você dá o seu melhor em um relacionamento e se machuca. Você segue as regras e a vida ainda lhe traz prejuízos. Esperar justiça é um desgaste emocional. Custa energia, gera ressentimento e o mantém preso à espera de uma justiça que raramente chega na sua hora. Os estoicos encararam essa verdade de frente. Eles não romantizaram a justiça. Eles treinaram sua resposta à injustiça. Sua resposta não foi amargura ou resignação, mas responsabilidade radical. Aceitar o que acontece, você não pode mudar, e transformar o que você pode mudar em combustível. Quando a justiça falha, o estoico pergunta, o que farei agora? Em vez de, por que eu? Essa mudança, afastando-se da reclamação e em direção à autonomia, é onde o crescimento começa. Por que isso importa na prática? Apegar-se à justiça torna sua identidade refém da validação externa. Se você se define por ser tratado corretamente, cada desrespeito se torna um julgamento sobre o seu valor. Mas se você enraiza sua identidade em seus valores e ações, integridade, habilidade, coragem, os resultados externos podem machucá-lo, mas não destruí-lo. Você para de viver de forma reacionária e passa a viver intencionalmente. Como colocar isso em prática? Etapas concretas e repetíveis. Traduza, isso não é justo, em uma pergunta de ação. Quando a injustiça ou a decepção acontecer, diga em voz alta, certo, o que posso controlar aqui?
Anote 3 pequenos passos imediatos que você pode dar. O ato de se mover te descongela e gera impulso. Use a dor como combustível. Transforme frustração em aprendizado. Se você foi preterido em uma promoção, mapeie as habilidades, os relacionamentos ou a visibilidade que você pode construir em seguida. Se um relacionamento terminou, faça um inventário das lições aprendidas, limites, comunicação, o que você precisa e elabore um plano para crescer. Pratique a reconstrução de 30 dias. Após um revés, comprometa-se com 30 dias de pequenas disciplinas voltadas para algo que você pode influenciar. Um hábito de escrita, uma rotina de exercícios, prática de habilidades, contato com mentores. Pequenas vitórias diárias reconstroem a competência e erodem a mentalidade de vítima. Assuma sua história sem se culpar. Responsabilidade radical não é autoflagelação. Significa reconhecer o que você pode mudar e abrir mão do que não pode. Diga, isso aconteceu, eis o que farei a seguir. Então siga em frente, recalibre as expectativas. Lembre-se regularmente, justiça é um ideal, não uma garantia. Substitua a indignação moral pela curiosidade estratégica. Por que esse resultado ocorreu? Quais estruturas ou incentivos estavam em jogo? O que posso aprender? Pratique gratidão e perspectiva. Diante da injustiça, é fácil entrar em uma visão de túnel. Equilibre isso com uma verificação diária de gratidão. Liste 3 coisas que estão funcionando ou 3 competências que você ainda possui. A perspectiva acalma e esclarece o próximo passo. Desenvolva competência em vez de exigir validação. A resposta estoica à injustiça é tornar-se tão capaz que a aleatoriedade do mundo importe menos. Invista em habilidades, relacionamentos e resiliência. A competência é um escudo. Ela altera as probabilidades ao longo do tempo. Estabeleça limites éticos e mantenha-os. Esperar justiça de todos é ingenuidade, mas você pode exigir justiça de si mesmo. Viva de acordo com seus padrões. Cumpra promessas, diga a verdade, recuse vinganças mesquinhas. Sua integridade se torna sua bússola quando o mundo é cruel. Pratique a saída digna. Quando a injustiça se torna estrutural, ambiente de trabalho abusivo, relacionamento profundamente tóxico, planeje uma saída digna. O ideal estoico não é o sofrimento estoico por si só, é a ação sábia. Sair com dignidade e um plano é responsabilidade em ação. Sugestão de registro no diário. Todas as noites, escreva. Hoje, enfrentei uma injustiça quando eu senti. Da próxima vez, eu irei. O rastreamento de respostas treina a faculdade de escolha. Alguns exemplos para ancorar isso. Se um colega leva o crédito pelo seu trabalho, não se preocupe. Documente os fatos, prepare uma conversa calma, eleve suas contribuições de forma mensurável e cultive alianças que reconheçam sua competência. Se um parceiro romântico for embora, não se afunde em contabilidade moral. Faça um inventário da verdade, lamente, aprenda e reinvista em hábitos que o tornem completo novamente. Se a vida lhe der um golpe sistêmico, doença, queda do mercado, concentre-se intensamente no pequeno círculo de influência que você ainda possui. Rotinas diárias, uma habilidade, um relacionamento. A postura estoica não é a negação da injustiça, é a recusa em se imobilizar diante dela. Você encontrará injustiças, ficará ferido, ficará indignado às vezes. A diferença é esta: a expectativa de justiça o torna frágil. A aceitação e a ação o tornam formidável. Escolha ser o tipo de pessoa que não espera que o mundo seja justo. Escolha ser a pessoa que continua construindo mesmo assim. Prática para hoje. Da próxima vez que você se pegar pensando, isso não é justo, pare, respire e transforme isso em: o que é uma coisa concreta que posso fazer nas próximas 24 horas que me fará avançar? Faça isso. Repita. Com o tempo, a raiva diminuirá e o impulso para frente se tornará um hábito. 4. Concentre-se no que você pode controlar.
Deixe o resto ir. Seu verdadeiro poder reside em um lugar surpreendentemente pequeno, dentro da sua cabeça. Você não pode comandar a opinião dos outros, o clima, os mercados, o trânsito ou o acaso. Esses estão fora da sua jurisdição. O que é seu, absoluta e inegociavelmente, é a sua mente, seus julgamentos, suas escolhas, sua atenção e as ações que você toma. Epicteto expressou de forma simples e brutalmente útil: faça o melhor uso do que está em seu poder e aceite o resto como ele vem. Essa linha é um mapa. Aprenda a segui-la e sua ansiedade deixará de ser uma fera rugindo e se transformará em um padrão climático administrável. Por que isso importa? A maior parte do estresse é auto-infligida. Nos esforçamos tentando controlar coisas que nunca poderíamos controlar em primeiro lugar, tentando controlar resultados, os sentimentos dos outros ou eventos futuros, e nos perguntamos por que nos sentimos impotentes. Mudar o foco para dentro muda tudo. Você deixa de ser um barco reativo, jogado por cada rajada. Você se torna o timoneiro, calmo ao leme, escolhendo a direção apesar do vento. Como praticar isso? Passo a passo. Defina o círculo, visualize 2 círculos concêntricos. O círculo interno representa sua esfera de influência. Pensamentos, decisões, hábitos, reações, como você gasta tempo e dinheiro. O círculo externo contém o que você não pode controlar. Palavras de outras pessoas, eventos aleatórios, reputação, preços de mercado, clima. Faça uma lista rápida em seu caderno por 5 minutos. O que está onde? Ver isso torna a distinção concreta. Use a pergunta de controle. No momento em que você sentir preocupação ou raiva aumentando, pergunte: isso está sob meu controle? Se sim, pare de perguntar e haja. Escolha um pequeno passo que você pode dar agora mesmo. Se não, pratique o desapego. Respire fundo 3 vezes. Expire a necessidade de controlar a situação e redirecione sua energia para algo que você pode mudar. Microações em vez de grandes planos. Quando algo estiver sob seu controle, escolha microações que criem impulso. Um e-mail de 15 minutos para esclarecer, uma caminhada de 10 minutos para recomeçar, um telefonema para um mentor. Pequenas ações consistentes se transformam em influência real. Defina metas focadas no processo, substitua metas de resultado. Consiga a promoção por metas de processo, entregue o projeto X até sexta-feira, dedique 2 horas por dia à habilidade ITRO. O processo é controlável. Os resultados são imprevisíveis. Quando suas métricas estão sob seu controle, seu humor se torna mais estável. Pratique o ritual de desapego ao resultado. Antes de iniciar uma tarefa de alto risco, diga: farei o meu melhor naquilo que posso controlar. Aceito o que vier. Repita após a tarefa. Isso condiciona seu sistema nervoso a separar o esforço da recompensa. Limite as informações que inflamam. Muitas preocupações começam com notícias intermináveis, feeds de redes sociais ou boatos. Estabeleça intervalos de tempo rígidos para consumo. Informação não é ação. O excesso dela gera ilusão de controle e ansiedade paralisante. Registre a inversão. Todas as noites, escreva 2 colunas. O que eu consegui controlar hoje e o que tentei controlar, mas não consegui. Para a segunda coluna, escreva uma frase: eu deixei ir. Isso treina sua mente para parar de investir energia no incontrolável. Pratique a aceitação como uma ação. A aceitação é ativa, não passiva. Ela libera recursos que você pode aplicar onde for necessário. Dizer não posso mudar X é o primeiro passo. O segundo é perguntar: o que farei em vez disso? Exemplos concretos para ancorar isto. Você não pode fazer um cliente aprovar uma proposta, mas pode revisá-la, esclarecer os benefícios e fazer um acompanhamento respeitoso. Você não pode impedir que uma tempestade cancele seus planos de fim de semana, mas pode planejar uma rotina significativa em casa e manter seu humor intacto.
Você não pode controlar se alguém gosta do seu trabalho. Você pode controlar a arte, o ciclo de feedback e sua persistência. Uma breve prática diária. Quando estiver estressado, faça uma pausa. Faça a pergunta de controle. Se estiver fora do seu controle, respire fundo e liste 3 coisas imediatas e construtivas que você pode faça. Então faça uma delas. Dominar essa distinção é a arquitetura silenciosa da liberdade interior. Você não controlará tudo, mas controlará o único lugar que realmente importa, sua mente, e é assim que você se torna inabalável. 5. Pratique o esforço voluntário para construir vontade. Os estoicos não ficavam sentados esperando que a vida os endurecesse. Eles se submetiam intencionalmente a pequenos desconfortos controlados para que, quando as verdadeiras provações chegassem, não se quebrassem. Pense nas dificuldades voluntárias como uma espécie de treinamento de força mental, exposição breve e deliberada ao atrito que condiciona seu sistema nervoso, esclarece suas prioridades e expande sua tolerância à dor, ao tédio e à demora. Banhos frios, jejum intermitente, acordar antes do amanhecer, recusar uma compra por impulso, cada pequena escolha por si só parece insignificante. Juntos, praticados habitualmente, eles se somam em um temperamento que se recusa a entrar em pânico, desmoronar ou capitular quando a pressão chega. Por que isso funciona? O conforto suaviza. Quando tudo está imediatamente disponível, nunca praticamos dizer não ao impulso. Nunca testamos nossa determinação e nunca aprendemos que podemos suportar. A dificuldade voluntária reverte isso, proporcionando experiências repetíveis e de baixo risco de tensão e recuperação. Com o tempo, seu limiar muda. O que antes parecia insuportável torna-se administrável. O que antes desencadeava o colapso torna-se uma ocasião para agir. Os estoicos não eram masoquistas. Eles não buscavam o sofrimento pelo sofrimento. Eles eram estrategistas. Eles escolhiam pequenas dificuldades regulares para treinar um músculo que seria vital nas tempestades, a força de vontade. Maneiras práticas de começar, progressão de suave a ousada. Iniciante, início gradual, 5 a 7 dias. Finalize seu banho com água fria por 2 minutos. Pule a sobremesa 3 noites esta semana. Desligue as redes sociais por 1 noite. Adie seu primeiro café em 60 minutos. São atritos simples e concretos que criam novos hábitos sem quebrar sua rotina. Intermediário. Construir consistência 2 a 4 semanas. Um dia inteiro de conforto reduzido, sem streaming, telefone limitado, refeições simples. Acorde 60 minutos mais cedo para um trabalho focado ou movimento físico. Substitua uma refeição comprada por uma alternativa caseira e simples. Tenha uma conversa desconfortável que você vem evitando. Avançado, endurecimento intencional, rituais repetíveis. Jejum de 24 horas uma vez por semana, se for clinicamente seguro. Imersões regulares em água fria ou chuveiros frios prolongados. Sessões de treinamento em dias de fadiga. Apareça mesmo quando a motivação estiver baixa. Dia mensal de solidão deliberada, sem telefone, estimulação mínima, reflexão estruturada. Como torná-lo prático e seguro? Comece pequeno e aumente gradualmente. O objetivo é acumular, não martírio. Escolha um desconforto que você possa repetir com segurança. Pequenas vitórias criam impulso. Estabeleça limites claros. A dificuldade voluntária é escolhida. Se uma dificuldade causar dano, recue. Se você tiver problemas de saúde, gravidez, diabetes, problemas cardíacos, consulte um profissional antes de jejuar. Se expor ao frio extremo ou treinar intensamente, torne-o mensurável. Vou tomar um banho frio. Se transforma em vou terminar meu banho com 2 minutos de água fria. Metas concretas eliminam ambiguidades e desculpas. Combine dificuldades com reflexão.
Depois de cada episódio, escreva uma linha, o que notei, o que foi mais fácil do que eu esperava, o que me levou a desistir. Esse ciclo de feedback é onde o aprendizado acontece. Use rituais para ancorar o hábito. Anuncie para si mesmo: este é meu ritual de resfriado de 2 minutos. E siga com um padrão de respiração curto e constante, ou uma única afirmação para estabilizar seu sistema nervoso. Agende isso. Coloque essas práticas na sua agenda. Trate-as como compromissos consigo mesmo. A consistência importa mais do que a intensidade. Varie o estímulo. As dificuldades podem ser físicas, frio, fome, sociais, dizer não, conversas difíceis, mentais, trabalho de foco constante ou materiais, roupas mínimas, menos compras. Misturar tipos de pessoas aumenta a resiliência. Mantenha o propósito claro. Antes de cada dificuldade, lembre-se do porquê. Eu escolhi isso para expandir minha tolerância. Ou eu escolhi isso para aprender que o desejo passa. O propósito impede que o ato se torne mero sofrimento. Um plano inicial simples de 4 semanas que você pode adaptar. Semana 1, escolha um pequeno atrito diário. Tomar banho frio, adiar o café, jantar sem celular. Acompanhe diariamente. Semana 2, adicione um teste semanal mais difícil, um intervalo de 24 horas sem falar no telefone ou pular uma compra não essencial. Reflita em um pequeno diário. Semana 3, adicione um dia de dificuldade mental, 2 horas de trabalho focado e ininterrupto em uma tarefa difícil. Semana 4, combine um banho frio por dia, + um jejum de 24 horas, se for seguro. + uma noite de solidão deliberada. Reveja o progresso e defina o desafio do próximo mês. O que você ganha? Melhor controle de impulsos, redução da reatividade, uma relação mais tranquila com o desconforto e a consciência vivida de que você consegue lidar com mais do que imaginava. Essa consciência é transformadora. Ela transforma a identidade de alguém que se desintegra sob pressão para alguém que a enfrenta, aprende com ela e cresce. Um lembrete final e uma microprática. Hoje à noite, escolha um desconforto administrável para amanhã. Anote-o. Antes de dormir, visualize-se completando-o com calma. Quando ele chegar, respire, faça-o. E, em seguida, anote um insight concreto. Repita. Ao longo dos meses, essas pequenas arestas voluntárias se tornam a arquitetura de uma vida mais estável e forte. Afirmação para ancorar o hábito. Eu escolho as dificuldades para me tornar mais forte. Eu pratico agora para estar pronto quando for preciso. 6. Desconecte-se dos resultados. Apaixone-se pelo processo. Vivemos em uma cultura obcecada por resultados. Medimos o sucesso pelos resultados. A promoção, o troféu, o número de seguidores, o saldo bancário, os aplausos. Essa sede por validação externa transforma todo o esforço em uma aposta arriscada. Se o resultado não chega exatamente como imaginamos, nossa identidade treme, a motivação evapora e nos rotulamos como fracassados. Essa é a vida frágil. Os estoicos inverteram todo esse roteiro. Marco Aurélio e seus pares ensinavam que não se pode garantir resultados. Eventos externos são barulhentos, contingentes e frequentemente fora do seu alcance. Mas o que você pode garantir, dia após dia, é o esforço que você dedica, as decisões que toma, os hábitos que reforça, a atenção que dedica à sua arte. O esforço é o seu território. Os resultados são o clima que o visita. Desapegar-se dos resultados não significa apatia ou indiferença. Significa realocar sua energia, deixando de tentar controlar o incontrolável, o futuro, as escolhas dos outros, o acaso, e focando no aperfeiçoamento daquilo que você realmente controla. A qualidade do seu trabalho, a constância da sua presença, a disciplina da sua rotina. Quando você faz isso, 2 coisas acontecem. Você se torna psicologicamente resiliente.
Seu senso de autoestima é ancorado em ações de construção de identidade, não nos vereditos aleatórios do mundo. Paradoxalmente, você aumenta suas chances de sucesso. Pessoas obcecadas por resultados frequentemente se precipitam, trapaceiam ou desistem sob pressão. Pessoas que amam o processo produzem um trabalho melhor, consistentemente. Pense em uma musicista que pratica escalas todos os dias há anos. Ela não busca aplausos todas as manhãs. Ela está apaixonada pela prática. Anos depois, quando a oportunidade bate à porta, ela está pronta. Não porque se concentrou na recompensa, mas porque se apaixonou pelo trabalho que leva à recompensa. Porque isso é libertador. Reduz a ansiedade. Se o seu objetivo for um esforço significativo, em vez de resultados fixos, cada dia pode ser uma vitória. Ela reformula o fracasso. Um projeto que falhou se torna um dado valioso sobre o processo, não um veredito sobre o seu valor. Constrói uma vida sustentável. O entusiasmo pelo processo alimenta a consistência a longo prazo. A busca por resultados gera explosões de esforço. Formas concretas de praticar essa mudança, passo a passo. Defina seus controles e nomeie o processo. Para qualquer projeto, escreva 2 colunas. Controláveis, sua alocação de tempo, tarefas diárias, padrões de qualidade, metas de aprendizagem. E resultados, números de vendas, avaliações, promoções. Comprometa-se apenas com o que pode ser controlado. Por exemplo, escreverei 500 palavras todas as manhãs, em vez de terei 10.000 visualizações. Defina metas baseadas em processos. Substitua metas de resultados por rituais diários ou semanais. Em vez de terminar o livro até junho, defina escrever 1000 palavras, 5 dias por semana. Transforme esses hábitos em compromissos inegociáveis na sua agenda. A agenda se torna sua devoção à criação. Crie microciclos de feedback. O trabalho de processo precisa de feedback rápido. Após cada sessão, faça 3 perguntas rápidas. O que deu certo? O que atrapalhou o progresso? Qual é o ajuste para a próxima vez? Essas pequenas correções de curso tornam o progresso visível e mantêm você engajado sem se fixar em resultados distantes. Adote uma identidade de trabalho em primeiro lugar. Diga a si mesmo, eu sou o tipo de pessoa que aparece. Identidade supera a força de vontade. Quando você decide que sua identidade central é um escritor consistente, as ações se seguem. Você escreve porque é quem você é, não por causa de validação externa. Pratique rituais de ancoragem de resultados. Antes de uma sessão de trabalho, recite uma frase curta de aterramento. Eu faço o trabalho pelo trabalho. Após a sessão, reconheça o esforço, independentemente dos resultados. Hoje, eu honrei o processo. Esses rituais condicionam seu sistema nervoso a valorizar o esforço. Use experimentos baseados em tempo em vez de apostas baseadas em resultados. Ao testar uma ideia, um produto, um canal, um negócio, comprometa-se com um experimento com tempo determinado. Vou testar este método por 90 dias com as seguintes ações diárias. Avalie o que o processo lhe ensinou. Isso elimina a pressão de vencer imediatamente e privilegia o aprendizado. Registre o processo, não elogie. Cada registro noturno. Hoje fiz X por Y minutos. Aprendi Z. Evite registrar curtidas ou resultados neste registro. Ao longo dos meses, você terá um registro de competência em vez de um placar de sorte. Ritual de desapego. A nota de liberação. Após concluir um esforço importante, prazo, lançamento, apresentação, escreva uma breve nota de lançamento. Liste o que você controlou, o que aprendeu e, em seguida, deixe isso claro. Eu fiz a minha parte. Agora, os resultados estão fora do meu controle. Eu os libero. Colocar isso fisicamente no papel ajuda a romper as amarras emocionais. Abrace a alegria do processo.
Encontre microprazeres dentro do trabalho. O ritmo das teclas digitadas, o cheiro do café durante a escrita matinal, a precisão de um levantamento bem executado na academia. Celebre esses momentos. Transforme a alegria acumulada em garra sustentável. Reformule o fracasso como dados e iteração. Quando os resultados decepcionarem, analise metodicamente o que no seu processo levou a esse resultado. Que pequena mudança você fará? Trate a iteração como engenharia, não como acerto de contas moral. Proteja seu placar interno. Mantenha uma lista particular de padrões inegociáveis. Por exemplo, chego às 6 da manhã, termino o trabalho que começo esta semana. Use-a para se autoavaliar, mais do que para a validação pública. Deixe que seu placar interno seja a principal métrica de sucesso. Adote práticas de paciência. Pratique tarefas de foco lento que treinem a paciência, leituras longas, sessões de programação prolongadas, blocos de arte de várias horas. A paciência é o músculo que sustenta o amor pelo processo. Alinhe-se com o significado em vez das métricas. Pergunte periodicamente: por que esse trabalho é importante para mim, além dos resultados? Âncore o processo em valores, curiosidade, habilidade, serviço, para que o trabalho sustente você mesmo quando o mundo externo for indiferente. Exemplos concretos para ilustrar. Escritor, esqueça ser publicado. Escreva por 90 minutos todas as manhãs e envie um texto curto por mês. A arte melhora, as chances de publicação aumentam. Empreendedor, em vez de levantar os 1 milhão, comprometa-se a conversar com 5 clientes por semana e enviar um incremento de produto a cada 2 semanas. Clientes e tração se revelarão. Atleta, em vez de vencer a corrida, comprometa-se a fazer 3 sessões de treino intervalado e uma corrida longa semanalmente. O condicionamento físico se intensifica. Gerente, em vez de minha equipe atinge a meta, concentre-se em treinamento individual semanal e um processo claro de feedback. O desempenho da equipe aumentará. Um pequeno truque psicológico para ajudar com o distanciamento. Antes de um evento que desencadeia alta ansiedade de resultado, apresentação, pitch, teste, faça uma visualização do processo de 60 segundos. Visualize-se realizando as ações rotineiras, chegando calmo, seguindo sua lista de verificação, respirando com regularidade. Encerre a visualização lembrando-se: eu controlo o desempenho, os resultados não são garantidos. Repita como um mantra. Isso reduz a ansiedade de resultado porque seu cérebro ensaia o processo, não o veredito. Ponto final. Desapegar-se dos resultados não remove a ambição, apenas dissipa a névoa que a cerca. A verdadeira ambição se torna sustentável quando alimentada pelo esforço diário, não pela frágil esperança de que o mundo lhe dará seu selo de aprovação. A devoção ao processo torna você resiliente, paciente e silenciosamente perigoso, porque quando chega o momento da consequência, você está preparado por milhares de pequenos esforços repetidos. Prática para hoje. Escolha um projeto e converta sua meta principal em uma métrica de processo diária. Agende-o em sua agenda para os próximos 30 dias. Todas as noites, registre em um diário 3 linhas sobre o que você fez e o que aprendeu. Após 30 dias, revise o livro Razão. Você terá criado impulso, clareza e um hábito que perdurará mesmo com resultados instáveis. Afirmação para ancorar o hábito. Eu amo o trabalho. Eu controlo meus esforços. Eu deixo os resultados passarem. Repita isso antes de cada sessão e seja sincero. 7. Abrace a morte. Viva com urgência. Memento mori. Os estoicos não se detinham na morte como algo mórbido. Meditavam sobre a mortalidade como um chamado radical para o despertar. Marco Aurélio escreveu com clareza contundente: você pode deixar a vida agora mesmo. Deixe que ela determine o que você faz, diz e pensa.
Essa ideia não é um convite ao desespero, é uma ferramenta para cortar o ruído, esclarecer prioridades e transformar a procrastinação em ação proposital. Considere o que isso realmente faz com a sua mente. A maioria das pessoas vive como se tivesse amanhãs ilimitados. Adia conversas difíceis, adia a escrita, deixa de lado os hábitos de saúde, espera o momento certo para tentar. Memento mori, a prática de lembrar que você vai morrer, faz o oposto. Ele colapsa o futuro distante no presente imediato. Força você a perguntar com surpreendente franqueza: o que importa se o seu tempo for curto? As respostas costumam ser simples e honestas. Ame mais abertamente. Conserte o relacionamento que está se desgastando. Comece o projeto que continua voltando aos seus pensamentos. Pare de perder horas com coisas que parecem vazias. Porque isso ajuda. A urgência apara a ilusão. Ela elimina as obrigações triviais e revela o essencial. Em vez de uma vida moldada pela pressão social, pelo medo de passar vergonha ou por hábitos inertes, suas escolhas começam a refletir o que você realmente valoriza. Isso não torna a vida frenética, torna a vida precisa, intencional e intensa da melhor maneira possível. Como praticar o Memento Mori? Etapas práticas e detalhadas que você pode usar hoje e manter ao longo de meses. Pergunta matinal para despertar em 60 segundos. E imediatamente após acordar, reserve 1 minuto para perguntar: se me restasse 1 ano, o que eu faria diferente hoje? Que a resposta seja uma ação curta e específica. Ligar para alguém, escrever 500 palavras, recusar uma reunião. Faça isso antes do meio-dia. Pequenas mudanças se acumulam. A visualização das últimas 24 horas. Uma vez por semana, feche os olhos e visualize suas últimas 24 horas. O que você se arrependeria de não ter dito? Quem você gostaria de ver? Que pequenas gentilezas importam? Use as respostas para reorganizar sua semana. Envie aquela mensagem. Perdoe ou agende aquela conversa. Escreva uma nota de legado. Sente-se por 20 minutos e escreva uma versão curta do seu elogio. O que você quer que as pessoas lembrem de você? Quais valores e não as realizações importam? Mantenha esta nota visível e deixe que ela guie as decisões. Projetos alinhados permanecem. Distrações desaparecem. Filtro de 1 ano. Antes de assumir novos compromissos, aplique o filtro. Se me restasse 1 ano, eu faria isso? Se a resposta for não, reconsidere. Isso não é um convite à precipitação. É uma lente esclarecedora para as prioridades. A prática radical do não. A mortalidade aguça seu direito de recusar. Pratique dizer não a uma solicitação social ou profissional a cada semana que não esteja alinhada com suas prioridades para 1 ano. Proteger o tempo é um ato de amor por você mesmo no futuro. Ajuste de contas no fim do dia. Todas as noites, reserve 5 minutos e pergunte: o que eu fiz hoje que importa? O que eu desperdicei? Mesmo uma pequena gratidão somada a uma única ação corretiva para amanhã pode reprogramar a maneira como você gasta suas horas. Reconcilie-se e diga a verdade. Use a consciência do tempo limitado para reparar relacionamentos. Escreva uma mensagem curta para alguém que você precisa perdoar ou agradecer. Uma única frase honesta pode mudar uma vida. Lembretes físicos. Coloque um pequeno símbolo, um objeto, uma moeda ou uma frase na sua mesa que o lembre da mortalidade. Ao tocá-lo, volte à pergunta essencial: isso serve ao meu propósito? Planejamento pré-morte. Prepare-se na prática. Crie uma lista de tarefas práticas importantes, documentos, contatos, mensagens, para que sua vida não seja um fardo para os outros. Isso reduz a ansiedade diante do desconhecido e libera você para se concentrar no significado. Use a mortalidade para aprofundar a presença, não para entrar em pânico.
Lembre-se, o importante não é ficar ansioso ou deprimido com a morte, é deixar que a realidade dela aguce a gratidão e a presença. Ao se lembrar da morte, você deve sentir clareza e uma suavidade que lhe permitem amar e agir com mais honestidade. Exemplos de como isso muda o comportamento. A pessoa que continua adiando um livro decide escrever 45 minutos antes do jantar, porque o filtro de um ano torna a escolha óbvia. O gerente que se apega a pequenas queixas escolhe fazer uma ligação de reconciliação esta semana, depois de imaginar quais seriam as prioridades dos seus últimos dias. O pai ou a mãe que rola a tela sem pensar na hora de dormir se compromete a passar 20 minutos sem distrações com o filho, porque a visualização destacou o que mais importaria na memória final. Advertências e equilíbrio. Meditar sobre a morte pode ser intenso. Se você sofre de trauma ou ansiedade, aborde-os com calma. Comece com reflexões curtas e não gráficas e concentre-se na gratidão. O objetivo é revigorar, não paralisar. Se seus pensamentos se tornarem avassaladores, faça exercícios de respiração, aterramento ou converse com um profissional. Um pequeno ritual diário para ancorar o memento mori. Ao acordar, uma respiração profunda, então a pergunta: se eu tivesse 1 ano, o que começaria hoje? Meio-dia. Faça um pequeno ato alinhado com essa resposta. Noite. 5 minutos de reflexão. O que importava? O que você mudará amanhã? Viver com a consciência da morte força a precisão. Ela dissipa preocupações mesquinhas e traz aconchego e urgência a pequenos atos de bondade. Os estoicos não veneravam a morte. Eles a usavam para cortar a palha e queimar desculpas. Comece hoje com uma única pergunta. Se eu tivesse 1 ano, por onde começaria? Então comece. 8. Seja um guerreiro da virtude, não dos aplausos. Vivemos em uma era que mede o valor por curtidas, seguidores, aplausos e os destaques selecionados que outras pessoas servem online. Esse aplauso externo é sedutor porque é imediato, mensurável e às vezes lisonjeiro, mas também é vazio. Se você constrói seu senso de identidade em torno das reações de outras pessoas, sua identidade é um empréstimo que pode ser exigido a qualquer momento. Os estoicos resistiram duramente a essa economia superficial. Sua estrela guia era a virtude. Coisas como honestidade, coragem, autodisciplina, justiça e integridade. Essas são qualidades que você carrega dentro de si. Elas não podem ser compradas, falsificadas por muito tempo ou tiradas por uma mudança repentina de sorte. Uma vida fundamentada na virtude produz uma espécie de invencibilidade silenciosa. Não a bravata barulhenta que o mundo recompensa, mas um caráter durável que suporta contratempos e críticas sem ceder. Viver como um guerreiro da virtude significa priorizar ser o tipo certo de pessoa, em vez de ser o tipo popular. Significa escolher a opção moral difícil, quando a opção fácil ou lisonjeira o tenta. Significa manter a palavra quando isso lhe custa algo. Significa falar a verdade quando o silêncio seria mais seguro. Significa agir com generosidade quando ninguém perceberá, porque sua motivação é fazer o que é certo e não ganhar aplausos. Isso não é heroísmo ascético, é construção prática de caráter. Você se torna uma pessoa cuja identidade está enraizada em valores e não em aplausos, o que muda a forma como você toma decisões todos os dias. Por que isso importa na vida prática? Quando sua bússola é a virtude, suas decisões se tornam mais simples, rápidas e menos voláteis emocionalmente. Desentendimentos não desencadeiam manobras frenéticas para salvar reputação, porque sua base é a integridade. Erros não são colapso de identidade, são oportunidades para corrigir o curso. Relacionamentos construídos com base em princípios duram mais. Equipes confiam em líderes que cumprem promessas, mesmo quando isso é inconveniente. Com o tempo,
Viver pela virtude cria uma reputação que é significativa porque é conquistada e estável. E essa reputação, ao contrário de aplausos passageiros, abre portas que a popularidade superficial jamais abrirá. Como praticar a virtude como guerreiro? Passos concretos e repetíveis. Escolha um valor definidor para esta semana. Escolha uma única virtude para se concentrar. Honestidade, paciência, generosidade, coragem, pontualidade, humildade, seja lá o que for que sua vida mais precise. Escreva-a no topo do seu caderno e coloque-a em algum lugar onde você a veja com frequência. Defina como esse valor se manifesta na prática. Traduza isso em comportamentos específicos. Se você escolheu honestidade, suas ações poderiam ser: não omitirei fatos em reuniões, corrigirei erros abertamente e darei feedback sincero, mas compassivo. Clareza evita a opacidade moral. Testes públicos e privados. Force o valor em dois contextos, um público e outro privado. Teste público. Fale em uma reunião onde uma meia-verdade está sendo apresentada. Teste privado. Cumpra uma pequena promessa a si mesmo. Não adie o alarme. Escreva 500 palavras. Ambos fortalecem o músculo. Pratique o teste de custo. A virtude se prova quando custa. Aceite intencionalmente um pequeno custo esta semana para defender seu valor. Retribua um favor honestamente, em vez de lucrar com ele. Recuse-se a participar de fofocas, mesmo que elas o vinculem socialmente, ou recuse um dinheiro fácil que exija economia. Crie um roteiro curto. Quando seus valores são questionados, uma linguagem ensaiada ajuda. Prepare 2 linhas, uma para declarar sua posição com clareza e calma, e outra para partir para a ação. Exemplo: não posso fingir que isso é verdade. Vamos analisar os fatos, e aqui está o que proponho que façamos. Micro-reflexão diária. Todas as noites, escreva 3 frases. O que fiz hoje que se alinha com o meu valor, o que me fez desistir, e uma medida concreta que darei amanhã para ser mais fiel a isso. Pequenas auditorias diárias se acumulam. Busque responsabilização. Conte a uma pessoa de confiança sobre o valor que você escolheu e peça que ela o repreenda caso perceba que você está fazendo concessões. Espelhos externos ajudam quando o ego fica à flor da pele. Pratique a virtude anônima. Faça uma coisa sem ser reconhecido. Pague o café de alguém, deixe uma gorjeta generosa, ajude um colega sem avisar. A questão é amar o ato em si, não o retorno do capital social. Cultive a humildade em relação aos aplausos. Quando receber elogios, pratique um ritual simples. Agradeça a pessoa e, em seguida, transfira mentalmente o crédito para o processo, a equipe ou o princípio que orientou a ação. Isso afasta seu apetite dos elogios e o direciona para um propósito. Mantenha uma âncora de virtude à vista, um pequeno objeto ou frase na sua mesa. Uma moeda, um verso de um estoico, uma palavra escrita à mão que, ao ser notado, o lembre do valor que você está treinando. Toque-o e respire fundo. Deixe que ele realinhe sua próxima escolha. Viver pela virtude não é glamouroso a curto prazo. Pode custar popularidade, conveniência e, às vezes, benefícios imediatos. Mas constrói uma vida coerente, confiável e, paradoxalmente, mais atraente a longo prazo. As pessoas podem não aplaudir sua integridade silenciosa hoje, mas confiarão em você amanhã em momentos importantes. Você dormirá de forma diferente. Você se portará com uma firmeza que os aplausos não podem comprar. Prática para esta semana. Escolha um valor agora. Defina 3 comportamentos específicos que o expressem. Faça pelo menos um teste público e um privado. Mantenha as auditorias noturnas. Ao final de 7 dias, você notará uma mudança sutil, mas importante. Suas escolhas parecerão menos performances e mais compromissos. É assim que a identidade é forjada. É assim que você se torna alguém cuja vida não pode ser roubada por aplausos.
Se você me acompanhou até aqui, algo dentro de você está despertando. Você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Comece agora, treine a mente, prepare-se para a luta, apaixone-se pelo processo. Viva como se o amanhã fosse um empréstimo. Construa uma vida que as pessoas não possam abalar, porque você não pode ser abalado. Deixe esta afirmação nos comentários. Estou me tornando inabalável, dia após dia. Se isso despertou algo em você, compartilhe. Conte para alguém que precisa da verdade. Inscreva-se se estiver pronto para fazer parte de uma comunidade que age, sem barulho, apenas prática. Lembre-se, não pule nenhuma etapa da sua vida. Cada momento é um treinamento. Continue aparecendo, continue escolhendo a força. Não pare até se tornar imparável.